Hairide Koena. Enyoma Mekwena Raivanda Uitoto. Kaimakaibidja. Boa noite a todas, todos e todes. Eu me chamo Wanda Ortega, eu sou uma mulher indígena do povo Uitoto, do estado do Amazonas, do Alto Rio Solimões. É com muita honra que eu peço licença aos sagrados, à nossa ancestralidade, para estar nesse espaço e nesse território sagrado. Peço licença ao espírito de tabaco e ao poder da palavra para compartilhar com vocês. O meu povo é o povo do centro da terra. Os Itotos descendem das formigas bravas. Descendemos dos animais da terra e do centro dela. Também somos semente de tabaco, somos semente de coca e somos semente de macaxeira doce. Temos a força e a macaxeira traz um equilíbrio para essa força. O nosso maracá, os tambores que soaram, os tambores ancestrais e o maracá ancestral são instrumentos que nos conectam com nossa ancestralidade. E a gente precisa estar conectado nesse espaço sagrado. A nossa cultura negra, a nossa cultura indígena, ela é sagrada e merece ser tratada dessa forma. Nós precisamos estar nesse lugar como algo sagrado, como um lugar sagrado. Eu assoprei esta semente que nos remete ao som dos pássaros. O som dos pássaros, o som da floresta, o som que precisa estar nos nossos corações, de leveza, de calmaria. E é uma honra estar nesse território da Bahia, em Salvador. Um território ancestral e de resistência, porque aqui foi o primeiro território impactado pela colonização. Aqui também houve o primeiro derramamento de sangue dos povos originários. Aqui também é um território que resiste vários povos, perto de vocês e também longe, em várias margens desse mar imenso que eu pude contemplar hoje. Esse território que nos marginaliza, esses territórios que apagam a nossa história, esse território que também faz com que a nossa identidade nem esteja presente nesse lugar. Mas a gente fala de corpos desterritorializados, a gente fala de retomada de território, a gente fala de reconexão com a nossa ancestralidade, porque os nossos ancestrais estão vivos. Nossos ancestrais resistem, e é por isso que nós estamos aqui, porque os nossos ancestrais estão nos mantendo vivo e resistente. Então, é com muita honra que agradeço o convite de estar nesse evento. E eu quero fazer um canto para a gente honrar os nossos ancestrais, porque os cantos são sagrados e nos conectam com aquilo que é mais importante, que é a memória de onde nós viemos, que é a memória que nos faz manter vivo nesse presente e construindo essa perspectiva de futuro da nossa existência. Esse canto fala sobre os avós, porque são eles, a partir deles e delas e daquelas que vieram antes de nós, que é possível essa geração estar viva. Então, esse canto é para os nossos avós sagrados. Eu convido a minha parenta a segurar o microfone aqui para mim, por favor. E
Hitoma, hitoma, bidu. Anana enyon, boina enyon naru, bija ipika, kaipona, kaipona, bidu. Os ritomas são o sol, que nos dá energia. Nós contemplamos um sol lindo hoje. Ritomas são nossos abuelos, são nossos avós sagrados, que nos dá conhecimento e sabedoria. E esse canto é para sua honra. Hairi de Kwená. Obrigada, gente. Obrigado, meus parentes. Yusurupac, Wanda Yototo. Yusurupac no meu povo significa obrigada. Eranacaruca é boa noite. Então, boa noite a todas e a todos que estão presentes. A gente inicia a nossa 6ª edição do Bahia de Todas as Cores. A gente já abriu os nossos caminhos. A gente já teve uma saudação dos nossos ancestrais, sabendo que Salvador é uma terra sagrada. Então, a gente inicia o nosso BTC, depois de 2 anos. Damos graças aos nossos ancestrais, damos axé, porque estamos vivos, estamos aqui hoje. E não vamos esquecer que ainda tem vacina, tá? Então, vamos todos se vacinar, para poder acontecer mais o Bahia de Todas as Cores. O BTC ele veio 2 anos parado, pensando no coletivo. Quem conhece desde a primeira edição, o Bahia de Todas as Cores, é um festival que pensa no coletivo, a gente trabalha em coletivo, então não tinha como acontecer um festival no tempo que a gente estava vivendo, e, claro, não poderia renascer de novo como a gente conseguiu fazer agora. Então, agradeço a todos, tá, que está aqui presente. Eu quero saudar aqui a Vanessa da Trevo, tá, que está somando com a gente. Eu quero saudar todos, eu quero saudar a Wanda, do povo Yototo, tem uma liderança indígena, estava aí no COP27. Eu quero saudar o Li, que é o Ogã, e todos os Ogã que estavam aqui na frente, abrindo nossos caminhos. Agora, sem mais delongas, vamos começar a nossa masterclass. Eu vou convidar aqui o Bangu, para ele começar, sem muitas delongas, sem muitas papapá. Por favor. Boa noite a todos. Vou começar com um texto aqui de abertura. Tudo é efêmero. Estamos em constante evolução. Por outro lado, vemos seres humanos perdendo as suas essências, esquecendo das suas raízes, até mesmo daquilo que é essencial para a nossa sobrevivência. O aumento gradativo do desmatamento na Amazônia é o nosso maior exemplo. Fortes chuvas, enchentes, calor excessivo em algumas regiões. Desde que eu era aluno na escola, eu aprendia sobre aquecimento global, mas o que fizemos sobre isso? O BTC, sendo um dos maiores eventos de grafite no Nordeste, traz a reflexão sobre o tema tão importante e necessário, a arte num processo ecológico. Temos presentes aqui grandes artistas, seres humanos incríveis, que traz todo o conhecimento e representatividade. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses grandes artistas, ativistas e pessoas que lutam para um bem maior. Eu vou chamando um por um para vocês conhecerem um pouco mais sobre a mesa, fazer uma breve apresentação para que eles depois possam se apresentar para vocês, tá? Vamos começar com a nossa queridíssima Wanda Yototo. Líder indígena amazonense, cujo nome indígena Derequine significa formiga brava. Uma referência ao seu clã de saúvas e ao inseto que é sinônimo de cooperação, trabalho árduo e vida em comunidade. Uma salva de palmas, por favor.
Júnior Zapata, natural de Contagem, Minas Gerais, artista visual autodidata, produtor cultural e arte educador. Após se mudar para Caucaia, no Ceará, idealizou um festival chamado Cambucor, que acontece dentro da Vila de Pescadores da praia de Cumbuco, no Ceará. Uma salva de palmas. Temos também a nossa queridíssima Lud Bird, grafiteira e professora formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Tocantins. Ela que usa os seus conhecimentos científicos e biológicos para aplicar nas suas artes. Por favor, Lud. Temos também a nossa queridíssima Wiratini, artista amazonense cujo nome do povo Cocama significa pássaro branco, grafiteira e muralista, e ela traz os seus trabalhos com a sua raiz ribeirinha e retrata a cultura e a sua vivência nortista. E por último, e não menos importante, muito pelo contrário, nosso queridíssimo Mundano, ativista brasileiro, nascido em São Paulo, fundador da ONG Pimp My Carroça, que faz uma conexão entre os geradores de resíduos e catadores de material reciclável. Por favor, meu querido. Bom, gente, a regra é o seguinte, a gente... Ah, tá bom. Então, posso falar? Bom, gente, a gente vai fazer o seguinte, a mesa vai funcionar de que maneira? Cada convidado vai ter de 5 a 10 minutos para poder falar, tá bom? Então, quem tiver perguntas, quiserem tirar dúvidas, né, vai ter uma pessoa recebendo as suas perguntas para a gente poder reproduzi-las aqui, tá bom? Então, vocês fiquem à vontade, acho que é uma oportunidade incrível de vocês conhecerem grandes pessoas que estão aqui com a gente, tá? Tirarem suas dúvidas, que são pessoas incríveis que vão poder mostrar muita coisa e trazer muito aprendizado para nós essa noite, tá bom? Você quer falar, querida? Vou falar. Eu gosto muito de falar, né? Mas eu queria saudar aqui Fernando Guerreiro, fazer aqui uma fala, por favor, uma honra você estar presente na nossa Masterclass. Bom, cumprimentar aqui todo mundo, dizer que a gente está acompanhando esse trabalho na Fundação Gregório de Matos, na Prefeitura, desde a primeira edição, né, e dizer que é uma honra para a gente estar colado aqui com vocês, né, sempre, e torcer para que mais uma vez seja um evento potente, não? E que funcione super bem. Valeu, gente. Bom, gente, eu como mediador aqui vou tentar fazer uma parada que fique bem agradável para todo mundo. Acho que com esse time de peso aqui não fica difícil fazer isso. Posso sentar aqui, gente? Dá licença. Pode passar esses microfones aqui, tudo certinho? Ah, legal, show de bola. Som, 1, 2, veio, ok. Subiu. Bom, gente, eu vou começar pela ordem de apresentação, tá? Vou pedir para a nossa queridíssima Wanda poder se apresentar e falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre o seu projeto, a importância, né? A gente teve até uma conversa anterior, né, no começo. Dá para baixar um pouquinho? Acho que tá um pouquinho... Som, ok, show, beleza. Porque aí é uma oportunidade da gente poder conhecer cada um de vocês, né? De uma forma linear assim, e principalmente assim, nós tivemos uma conversa, né, para alinhar o nosso bate-papo aqui antes, e a gente ficou muito emocionado de ver a fala de cada um de vocês aqui. E eu acho que eu gostaria de compartilhar essa emoção com o pessoal, para que o pessoal entenda o trabalho de cada um de vocês. Começando com a nossa queridíssima Wanda, por gentileza. Bom, mais uma vez, agradecida pelo convite. E é uma alegria realmente, eu tinha um desejo de conhecer Salvador, de conhecer Bahia. Tenho alguns amigos que são daqui, né? Então, eu estou muito grata ao convite da minha parenta, para estar nesse evento que é extremamente importante. E eu venho de uma região, só para contextualizar,
do estado do Amazonas, né? Essa região da Amazônia que é tão importante para o país, para o mundo, para nossas vidas, para o ecossistema. E eu quero trazer esse lugar. Eu estou hoje na capital, que é Manaus, que é um território que a gente fala em retomada das nossas ancestralidades. No diálogo que a gente estava tendo mais cedo, a gente fala de quanto, por exemplo, esse território que nós estamos, historicamente, como falei inicialmente, é um território onde se deram os primeiros processos de colonização, o processo de invasão. E a Amazônia, quando a gente olha ainda para a Amazônia hoje, no século XXI, a gente que está lá, a gente sente ainda vivenciando esse processo de colonização muito forte ainda. Porque a violência que os corpos indígenas, os corpos das pessoas que vivem nesse lugar, é muito, assim, para quem vive lá, é um desafio muito grande. Quando você olha para aquela beleza, para a potencialidade da Amazônia, para a dimensão do rio que tem lá, porque quando a gente fala de Amazônia, as pessoas têm na cabeça, né, essa ideia, essa imagem de floresta, da imensidão da floresta, da imensidão dos rios. Por ali está a maior bacia hidrográfica, por ali está a maior floresta tropical do mundo. Mas quando a gente vai mergulhar nessa Amazônia profunda, você vai ver os desafios que quem vive lá enfrenta para que essa floresta, para que esse rio se mantenha vivo. Hoje, eu tenho uma função de professora, né? Eu estou num processo de formação enquanto professora. Eu sou formada em técnica de enfermagem, eu sou uma militante pelas causas indígenas, né? Pelos direitos humanos. E também eu sou uma figura política hoje, dentro dessa estrutura mesmo, partidária, né? Numa tentativa de efetivação de direitos fundamentais, que é o papel da política no nosso país, né? De quem nós elegemos deveria ter a responsabilidade de garantir políticas públicas para a sociedade. Eu ocupo alguns cargos nesse sentido no nosso Estado, então temos várias frentes de trabalho. E eu não quero falar exatamente disso, mas trazer uma reflexão do nosso lugar hoje, enquanto uma mulher, enquanto indígena, enquanto negros que nós somos, de pensarmos o nosso território, de pensarmos o nosso corpo diante dos desafios que são impostos para cada um de nós, historicamente, de marginalidade, de não reconhecimento das nossas potencialidades. Porque nós, sobretudo nós, negros e indígenas, nós temos uma potencialidade ancestral que nenhum outro povo tem. E graças a essa ancestralidade potente que temos e somos, é que nós resistimos e que nós estamos aqui. E quando a gente fala dessas potencialidades, a gente vai num lugar sagrado. A gente vai num lugar de memória, de ressignificação, de violências históricas, de apagamentos históricos, de estupros históricos, que cada mulher, que cada corpo carrega. E hoje, por exemplo, o meu povo Witoto, no estado do Amazonas, os Witotos, eles são originalmente da Colômbia, estão no Peru e no Brasil. Essa migração territorial se dá pelo modo de vida, mas, sobretudo, pelas violências aos nossos territórios. Historicamente, nós somos desterritorializados. Assim como muitos de vocês, que têm que ocupar pequenas quebradas para ressignificar nossos territórios. Os indígenas estão ainda nessa luta, após 523 anos de colonização, de violência. Ainda lutamos para que minimamente tenhamos um pedaço de terra, um território, para que a gente se mantenha vivo. Porque para mim e para você, ter um território é manter vivo tudo isso aqui.
a nossa cultura, a nossa língua, o nosso modo de pensar como negros e indígenas. Ter um território significa ter vida. E isso tem sido o grande desafio dos nossos povos, porque cada vez mais, por esse consumo, por essa indústria capitalista, por essas investidas imobiliárias que vão nos desterritorializando, né? Porque aqui a gente vê grandes condomínios, grandes prédios, e o nosso povo está aqui embaixo. E tem o privilégio do mar, mas ninguém quer a gente de frente para o mar. Querem nos arrancar daqui, querem nos tirar do nosso território, querem nos tirar essa relação espiritual que nós temos. Somos os únicos povos que têm essa relação espiritual com a água, com a terra, com a floresta, com o ar, com o vento. Somos nós. E muitos dos nossos avós falam: se nós estamos vivos, se ainda tem floresta, se ainda tem mar, se ainda tem alguns rios vivos, porque os concretos dessa cidade soterrou muito dos nossos rios. E quando a gente vê, por exemplo, os desmoronamentos, as tragédias, é porque soterraram um rio. E rio tem espírito. Mesmo que rios sejam soterrados, ele nunca morre. E uma hora ele brota. E sofremos as nossas próprias consequências. E nós, essa geração de hoje, ela tem sido provocada por nossos ancestrais a mais do que nunca resistir e propor mudanças para o mundo, porque os governantes não trazem mudanças para nós. Esse discurso de mudanças climáticas, que é pautado pelos governos, pelas corporações, nessas grandes conferências internacionais, é só conversa para boi dormir. Porque quem tem feito mudanças reais para essas injustiças que historicamente são impostas sobre nossos corpos, somos nós. Assim, coletivamente, mobilizando nossas quebradas, nossos territórios, nossas favelas, nossas periferias, nossas comunidades, nossos territórios. Porque o governo não chega para a gente. Então, são as nossas tecnologias sociais e ancestrais que têm feito essas mudanças, esses enfrentamentos. As nossas tecnologias ancestrais, elas são potentes e a gente precisa se reconhecer enquanto essa ancestralidade potente, capazes de dar resposta para o mundo. Porque eu estive no Egito como sociedade civil e a gente não senta nas mesas de negociações. Lá, eles negociam quem vive e quem morre. Qual é o estado do norte da América, qual é o sul do mundo que vai sobreviver? Porque são eles que sentam para negociar nosso futuro. E nós ficamos ali pressionando, vocês não vão tomar essa decisão, mas a gente não senta na mesa de negociação. E não chega recurso que eles pautam lá para esse enfrentamento de mudanças climáticas, porque se chegasse para nós, nossos territórios eram muito mais potentes do que são hoje, sem nenhum recurso, somente com essas tecnologias humanas. E a gente tem que ocupar esses espaços. E eu falo de um lugar da educação, porque eu sou a primeira mulher indígena da minha família a ir para a universidade. Isso, para nós negros e indígenas, é revolucionário, mesmo que ainda essa educação que nos é ofertada tenta apagar a nossa história, porque as literaturas que estão nessas academias também continuam negando a nossa verdadeira história, porque os livros que ainda nós lemos são de quem venceu isso aqui, é dos colonizadores e não de quem resistiu. E é por isso que é importante a gente investir em educação nos nossos territórios, nas nossas comunidades, porque aí sim a gente vai criticar aquilo que dizem sobre nós, aquilo que é contado sobre nós, porque quando a gente não tem acesso à educação, a gente se conforma com tudo que falam para nós, com tudo que é imposto sobre nós, a gente nem reconhece as violências que nossos corpos sofrem, se a gente não tem minimamente clareza de algumas coisas. E a partir disso, de ter acesso a essa educação tradicional, vamos dizer assim, mas que quando a gente chega lá, a gente também faz um contraponto a tudo isso, porque a gente tem uma bagagem ancestral, uma vivência territorial que nos ensina muito mais que as universidades.
E é a partir desses saberes, dos mais velhos do território, das nossas mulheres, dos nossos avós, que a gente tem ressignificado esse presente e pensando perspectiva de futuro, de mudanças, para que a gente continue existindo, que os nossos cantos sagrados continuem sendo ecoados, que nossos tambores continuem sendo tocados, que os nossos macaracás tenham condição de continuar sendo erguidos. Então, é esse lugar. A gente está num lugar de ressignificar nossas dores. Eu não quero falar das dores, mas elas nos ensinam a ressignificar esse presente. Nós não podemos esquecer o nosso passado, como muitos tentam nos impõem a isso, né? A esquecer a nossa memória. Um povo sem memória é um povo sem história, já diziam os filósofos. Nós temos história, nós temos memórias, nós temos ancestralidades vivas, e cada um de vocês são um ancestral vivo. Porque quando algum de nós tombou lá no passado, você nasceu para continuar essa ancestralidade. Não se esqueçam disso. Nós, cada um de nós, temos uma responsabilidade com cada um de nós. Porque aquelas que tombaram lá no passado para que a nossa geração estivesse aqui de pé, elas continuam vivas em nós. Muito grata por essa partilha e quero ouvir vocês a partir desse lugar, a partir da minha vivência, e quero também conhecer aqui outros que eu tive o prazer de conhecer, e eu quero a interação com vocês aí também. Muito obrigada. Heidi Becker. Incrível, né, gente? Sem palavras. A gente estava numa conversa para a gente alinhar esse bate-papo aqui. Acho que não teve um que não ficou emocionado na mesa batendo esse papo com ela, porque é uma vivência real, assim. Acho que esse aprendizado é incrível, assim. De fato. Muito obrigado mesmo, de verdade, assim. Só está começando, tá, gente? É isso aí. Júnior Zapata. Show. Por favor, meu querido, apresente-se. Não tenho palavras, né? Acho que agora o que eu falar não... Mas é incrível, Imagina, né? meu querido. Mostra pra essa galera. Pô, é outro cara também, gente. Vocês vão conhecer essa mesa aqui, vocês vão ficar encantados, cara. Por favor. Queria primeiro, né? Boa noite para geral. E pedir licença para falar para vocês aqui. Eu tenho muito orgulho de estar aqui. Me sinto muito honrado. Em 2019, eu iniciei uma conversa com o Bigode pela internet, sem a gente se conhecer, e falava da minha vontade de criar uma conexão entre o Cumbucô, né, que é o nosso projeto, e o BTC. E sem a gente combinar nada, sem se organizar sobre isso, estamos aqui hoje fazendo essa conexão, né? Então é muito legal o que a vida ela te entrega, o que você trabalha para ela, né? Ela te devolve. A energia é uma coisa que não se brinca. E eu queria falar para vocês rapidinho também, para não esticar muito. Nosso projeto é no Ceará, numa cidade chamada Cumbuco. Uma cidade chamada Caucaia, numa praia chamada Cumbuco. Caucaia é a região metropolitana de Fortaleza. O evento ele acontece dentro de uma vila de pescadores, que ainda resiste, mas tem sofrido muito pelo turismo predatório e que, infelizmente, trouxe tudo que tem de pior, né, para qualquer região, que é invasão de terra... e aí não vou adentrar muito nisso, mas vamos lá. O problema todo está que não está se tendo um trabalho, o poder público não tem um olhar para se preservar, pelo menos a estética do lugar, não tem um cuidado de preservar a cultura. O Cumbuco, essa praia que eu tô falando dela aqui, gente, ela é muito pequena, assim, a estrutura dela, ela foi construída para poder receber as famílias que ali ocupavam aquele território. Só que não é só os pescadores, né? Temos lá a comunidade indígena bem grande, que é do povo Anassé, e que tem sofrido também pela especulação imobiliária. E para vocês entenderem, a Praia do Cumbuco, ela é considerada a melhor praia do mundo para a prática do kitesurf, e é um esporte extremamente assim, elitizado mesmo, porque é um equipamento que custa em torno aí de R$20 mil. Então, e a temporada dos ventos lá, ela dura média de 6 meses. Então, o gringo, muitas vezes, ele vem de fora para passar um mês, acaba ficando 6 meses, então ele acaba comprando uma casa,
e para voltar todo ano, ter aquela casa, e aí vem desocupando a comunidade. Nosso trabalho lá como artista, como coletivo, hoje o Cumbucô, na verdade, eu digo que é um grande coletivo porque a gente está à frente para fazer as coisas acontecerem, mas ele só acontece graças a um monte de artista, um monte de gente que também compartilha e acredita que a arte ela é muito mais potente, né, do que só um efeito visual que a gente deixa na parede. E a gente vem trabalhando para tentar alertar. Infelizmente, assim, as gestões que vêm assumindo não têm esse olhar. Então, provavelmente, a vila ela vai se acabar em poucos anos. Acredito que menos de 5 anos dentro do processo que está sendo executado lá. Estão querendo, na verdade, criar um grande resort, né, e que vai acabar eliminando o direito de ir e de vir, na verdade, porque não vai caber quem é nascido e criado ali. E com isso a gente vem nesse processo, pelo menos para divulgar isso e tentar levar para as pessoas essa questão. Nós não estamos falando aqui, por exemplo, de uma estrutura como essa Salvador, enorme, né? Nós estamos falando de um lugar bem pequeno, que poderia ter sido preservado, cuidado, ter tido um carinho com o lugar. Eu tenho uma relação muito forte, eu não sou nativo de lá, mas eu tenho uma relação muito forte com a comunidade, porque a Associação de Pescadores foi que me acolheu quando eu cheguei lá, o seu Ari, que é o presidente da associação. Então, nunca se houve um pensamento que nosso festival, que nosso projeto, ele ia mudar o lugar, querer implantar uma cultura nova ou mexer na estrutura que já estava ali. A gente sempre pensou em potencializar o que já existia lá, dar acesso que nunca chegou, né? Infelizmente, e a gente sempre vem atuando como um festival que também, além da pintura, a gente sempre faz uma ação com a comunidade, levando uma rua de lazer também, que lazer é vida, né? Muitas vezes a gente está muito preocupado em dar um monte de coisa que às vezes a pessoa só precisa de uma distração. Então a gente coloca lá pula-pula, algodão doce, distribui muita coisa para a garotada, assim, para que eles usem dentro da comunidade mesmo. E também a gente leva teatro, dança, música, um monte de coisa muito legal que nunca chegou para eles. E sempre que a gente leva música, a gente tenta levar grupos e bandas que eles não têm acesso, nem conhecimento. Me marcou muito, em 2019, uma senhora, a gente levou uma banda de blues, os caras tocando um blues bem foda, assim, o som dos caras, e uma senhora falou para mim que nunca tinha escutado aquilo na vida, e que foi a coisa mais bonita que ela tinha escutado. Então, assim, é exatamente isso, não é você implantar nada. A gente vem com esse pensamento, e principalmente um alerta sobre o que está por vir, né? E criar essas conexões é o que, na verdade, eu estou aqui com um pensamento muito forte, de mostrar que a gente só não é nada, né? A gente está aqui falando de Norte e Nordeste, um potencial incrível. Estamos aqui com os brothers que são de São Paulo, que é outra realidade dentro da arte urbana, dentro de viver de arte mesmo, é outra realidade completa, mas que aqui é um potencial incrível, incrível assim, de todo mundo que trabalha com arte, cara, é foda. O que falta é a gente realmente se organizar como festival, como artista, como tudo isso, para a gente criar aqui um mercado também, inclusive de liberdade. Isso é muito importante, né, cara? E o que eu quero falar com isso não é problema não, por favor, hein? Eu estou falando isso aqui, não é só para potencializar o que a gente tem realmente. E juntos a gente pode fazer qualquer coisa. Então, queria falar assim que estou aberto também. Quem quiser conhecer lá, o projeto chama Cumbucô. A praia chama Praia do Cumbuco, né? E a gente vem nesse processo e quero convidar. Eu espero que, assim, ele funcionava como um festival maior, a gente reduziu por causa da pandemia, acabou se tornando uma residência artística, mas todo último dia a gente realiza uma grande festa mesmo para a comunidade e os artistas, principalmente locais, vão lá e ocupam e pintam a vila toda. Beleza? Valeu, obrigado aí. Incrível, incrível, cara. Eu acho que é muito sobre isso, né, cara? É quando a arte mostra o poder que ela tem, né, mano? Acho que quando a gente se propõe a fazer algo diferenciado, né? Quando a gente vê a importância de pessoas que se empenham para fazer uma parada diferenciada, eu acho que isso dentro desse processo é muito importante.
Quer falar, dona Sara? Não, era só o microfone. Ah, para a microfonia? Bom, vamos para a nossa próxima convidada, Lud Bird. Sem muitas delongas. Gostei muito da nossa conversa antes e achei que era interessante você apresentar para o pessoal esse seu desenvolvimento de processo artístico, que eu acho que é uma parada que eu realmente vi que tem muita diferença e que realmente traz aquilo sobre ecologia, né? Então, por favor, se apresente-se. Boa noite, eu sou a Lud, venho do Tocantins. Primeiro eu quero agradecer o convite da organização, que me chamaram para participar do BTC esse ano. Sou de Palmas, minha formação é na área de ciências biológicas, sou bióloga, e minha especialidade é na área de ecologia e eu trabalho especialmente com aves. Bom, o meu trabalho ele gira em torno... Fui professora durante 6 anos em Palmas. Depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar na área da educação e de ciências. E durante 6 anos eu fui educadora, até que eu comecei a trabalhar principalmente na área de trabalhos de campo, de ecologia, pesquisa, né, licenciamentos de fauna. E desde então venho desenvolvendo esse trabalho... Desde então eu venho desenvolvendo esse trabalho na área da fauna e da ecologia. E eu sou artista desde criança, graças à influência da minha mãe. E durante esse trabalho, toda a minha influência artística vem da área das ciências, né, da biologia. A minha inspiração é principalmente o Cerrado, Tocantins, que é um estado novo, né? Palmas é a capital mais nova do Brasil. E no segmento da arte é um estado que está engatinhando ainda, principalmente no grafite. E falando sobre projetos, no Tocantins, nós desenvolvemos, enquanto coletivo, temos 2 coletivos, são pouquíssimas pessoas que trabalham com arte lá, e são 2 coletivos principais, que é o Abacaxi Urbano e 063, que a gente se juntou e começou a desenvolver um evento, onde nós convidamos alguns artistas nacionais para poder participar, que é o PMW. Como são pouquinhos artistas lá em Palmas, a gente quis promover esse intercâmbio entre outros artistas de fora, que influenciam tanto na parte de inspiração artística, né, dessa troca de conhecimento, principalmente, de carreira. E desde 2018 nós realizamos o PMW. E aqui eu tenho vários amigos presentes que já participaram do PMW, o Ed, o R, o Bigode. Conheci outros artistas em outros eventos. E desde 2018 nós fazemos o PMW. E em 2021 foi onde eu conheci o Bigode, né, do BTC, e é uma honra estar participando aqui do primeiro evento do coletivo. Trabalhando nessa parte de projetos sociais, desenvolvemos também, enquanto coletivo, trabalhos em escolas, trabalhos sociais em escolas, com oficinas de grafite. E a nossa influência, enquanto Tocantins e Cerrado, é muito forte. Ali a gente tem... Nossa cultura do Tocantins ainda está sendo construída, né, por influência de vários estados brasileiros. Em questão de território, é um estado muito novo que está sendo tomado pelo agro, né? O agro está invadindo pesado o Cerrado do Tocantins, que é o nosso berço das águas, né? Uma riqueza de biodiversidade gigantesca. E muito tem se falado sobre as questões ambientais, né? Que são questões muito sérias, e sobre a sustentabilidade. Não tem como, enquanto biólogos, não falar sobre sustentabilidade. E a sustentabilidade, ela é entender como que as ações humanas, elas interferem no meio ambiente de maneira de que o meio ambiente ele não consegue acompanhar a evolução humana. E essa parte da sustentabilidade é entender que nós, como humanos, né, como pessoas, sociedade civil, temos que conscientizar outras pessoas sobre isso e práticas sustentáveis que visam reduzir esses impactos ambientais que estão acontecendo. E essas práticas sustentáveis, elas aparecem de diversas formas, né? Enquanto reutilização, consumo consciente, conscientização através da educação, principalmente. E através da educação, a gente consegue conscientizar as pessoas para ter essas práticas sustentáveis.
E ela aparece para a gente principalmente na arte de diversas formas, através de música, através de esculturas, né, reutilização de recursos para produção de artesanato, no teatro e nas artes visuais. E nas artes visuais nós conseguimos transmitir esse conhecimento de diversas formas, em forma de protesto, em forma de conscientização, em forma de educação, né? E trabalhar esses temas é muito importante, porque é muito mais do que uma tinta na parede. A gente está trazendo ali uma história, estamos trazendo uma história, um conhecimento para as pessoas que às vezes não têm acesso ou não conhecem. E a influência do meu trabalho nisso é porque, além de trabalhar na área de campo, de fauna, de estar ali dentro do mato fazendo pesquisa, é que muitas pessoas não têm acesso a essas pesquisas científicas e, através da arte, a gente pode trazer isso também. No meu trabalho, eu busco essa conscientização. Então, sempre quando eu vou desenvolver um trabalho artístico, eu busco as referências em biodiversidade, referência em espécies, referência em história do Tocantins, que está sendo construída agora, né, por influências principalmente das pessoas do norte. Então, esse é o nosso papel, porque a arte ela é transdisciplinar, ela tem uma comunicação entre os vários tipos de conhecimento, né? E nós, enquanto artistas, temos essa missão também. Então, trazer ali, por exemplo, eu gosto muito de pintar animais, né? E todos os animais, praticamente todos os animais que eu pinto são da fauna do Cerrado. E aí muitas pessoas falam, nossa, que bicho é esse? Eu não conheço, essa espécie aqui é tal, ela tem uma importância ecológica assim, ela tem uma função assim no meio ambiente. E a pessoa fica, meu Deus, que legal, não sabia disso, eu não conhecia. E também tem um termo muito interessante na biologia, que é conhecer para preservar. Como é que a gente vai preservar o meio ambiente se a gente não conhece o meio ambiente? Então, eu, enquanto artista e pesquisadora, tenho essa é a minha missão artística, né? Trazer um pouco da fauna, da flora, da biodiversidade, de toda essa importância das práticas sustentáveis, porque é a nossa missão deixar aqui o nosso meio ambiente para as futuras gerações. Falei um pouquinho das minhas inspirações artísticas e estou aberta também às perguntas, às contribuições que eu puder ter com vocês. E muito obrigada pelo convite. É isso. Show de bola, a arte mostrando mais uma vez o que ela é capaz, né? Interessante, né? Dona Sara. Uira, por favor. Uira Tini, por favor. Ela ficou brava, gente. Já conheço ela bastante. Depois eu te pego. Tá bom. Boa noite a todos e a todas que estão presentes. E aí? Antes de começar a minha fala, eu queria convidar a galera que está lá fora a fazer menos barulho, tá? É uma falta de respeito. Eu queria saudar aqui a Roca Alencar, o grafite e a pichação. Eu queria saudar a Roca Alencar, acho que uma salva de palmas para a Roca Alencar. Para quem não conhece a Roca, ela é de uma grande importância para a pichação e para o grafite de Salvador. É uma grande referência e temos que saudar as pessoas que estão presentes, que são importantes. Fazem história. E fazem história. Quando a gente pensou no BTC, né, e para a data de abertura, que seria hoje, a gente nem imaginou, mas tudo se encaixa, né? Os nossos ancestrais, eles conseguem colocar tudo certinho. Para quem não sabe, hoje é dia 16 de março, é Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças dos Climas. E a gente não tinha nem pensado nisso, né? E antes de começar a minha fala, eu já falando, né? Para quem me conhece, eu assinava como Sherme, aí eu comecei a assinar como Iratine. Comecei a assinar como Iratine porque eu comecei numa retomada ancestral, quando eu voltei para o meu... Na verdade, quando eu saí de Salvador, fui morar em São Paulo, e as pessoas começaram a me ver como branca, e eu não aceitava que eu era branca, porque eu nasci como ribeirinha, cresci, né, meu avô é capitão de bordo, e eu nasci nessa vivência, então eu não aceitava. E eu comecei na minha retomada ancestral, recebi da minha tia, que é cacica, Bia Cocama,
o nome, o Iratine, que o Ira significa pássaro e Tine branco, porque eu não paro quieta em nenhum lugar. Então, eu comecei a... Eu não usava esse nome, mas ela fez uma fala para mim uma vez, falou que se eu não me afirmasse indígena, as minhas filhas não iam reconhecer também. E as minhas netas não iam lembrar dos meus ancestrais. Então, é um pensamento colonizador. Quando a gente fala, eu tive um pensamento, né, minha bisavó foi indígena. E quando a gente não vai passando, quando a gente não vai se afirmando, vai apagando a história do meu povo. Como a minha parenta, a Wanda, falou que nós somos, né, o que nossos ancestrais foram. Então, enquanto eu me afirmo enquanto uma mulher indígena, mesmo dessa pele pálida aqui, tá? Mas eu estou afirmando sobre a minha avó, sobre a minha bisavó, sobre os meus ancestrais que morreram no Peru, que saíram do Brasil, que foram para o Peru, que voltaram para o Brasil de novo. Então, eu comecei a me assumir enquanto... E isso foi bem legal, porque a minha irmã, que tem todos os traços que as pessoas imaginam, o que é indígena, começou a se assumir no Rio de Janeiro. E começou também a lutar pelas causas indígenas. Sou organizadora do Bahia de Todas as Cores. Não sei por que me botaram aqui, mas... Eu queria falar muito sobre, quando a gente fala de tudo que sobre a mesa está falando, a gente fala sobre racismo ambiental. Porque quando desmorona, como teve domingo no Amazonas, que morreu uma mãe abraçada com uma filha soterrada, o clima, tudo que está acontecendo, ele é direcionado a uma classe, a uma raça, que são os povos indígenas e ao povo preto. Aqui em Salvador, quanto teve de mortes no tempo de chuva? E qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel como fazedores de arte? Porque todo mundo que pinta aqui, que faz grafite, né, a gente tem um mundano na mesa que ele é ativista, ele se coloca, né, como ativista. Mas e nós que aquele pivete da quebrada nos enxerga, e quando a gente faz um grafite, a gente joga a lata de spray no chão, joga o cap, joga a lata, pega a tinta, joga a tinta no esgoto. Para onde que vai essa tinta? Vai para os nossos territórios. E quem morre somos nós. Somos nós pretos, somos nós indígenas, somos nós periféricos. E qual o nosso posicionamento? Não precisa ser igual o mundano, ser ativista ali 24 horas, é a única coisa que o dia todo o mundano foi sendo isso. Mas qual é o nosso papel? É ter uma pauta política, a gente ali, ó, se posicionar. Se teve a galera se reuniu para fazer um ato sobre o meio ambiente, é a gente ir lá se posicionar, é a gente fazendo murais de grafite falando sobre isso, é a gente fazendo teatro falando sobre isso, é a gente denunciando com fotografias em nossos territórios. Qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel? Muito bonito, a gente vir para o Bahia de Todas as Cores, fazer o grafite, mas e aí? Amanhã a gente vai estar no solar, que é dentro de um território. A gente vai fumar cigarro e jogar a bituca no chão? Para onde que vai bituca, cigarro? Vai para o mar. E quem depende do mar são os pescadores. Quando a gente vai para lá, a gente joga a lata de spray em qualquer lugar, a gente tem também que pensar aonde vai os tubos de spray. Ter essa consciência, jogar no lixo normal não pode, porque nós somos a última geração que pode salvar o nosso planeta. Como a Wanda falou, estamos aqui em luta, muitos dos povos originários estão à frente da luta, a gente tem muitos jovens negros, a gente tem um Greenpeace, a gente tem um Pipe Maica Roça, a gente tem a Lud como bióloga, que estão porque tiveram antes. Mas qual é o nosso papel como grafiteiros e grafiteiras? Não é só vir para um evento e pintar e jogar a lata em qualquer lugar, porque essa lata vai poluir. E onde vai ter o desmoramento? Em Pernambués, no Pirajá, como teve no Jorge Teixeira, lá em Manaus. Então, a nossa consciência política, enquanto grafiteiros e grafiteiras, é nos posicionar e nós nos conscientizar nós, os nossos e as nossas crianças. E a minha fala é essa, não me façam pergunta, tá bom? E é isso. Gente, ela é brava assim, mas ela é legal, tá? Se perguntar, ela vai responder. Ela é gente boa, tá? E, mais uma vez, por último, mas não menos importante...
queria que o Mundano, por favor, mostrasse um pouco desse trabalho incrível, que eu já tive a honra de participar de um dos seus projetos, ver o carinho que vocês têm com coletores de material reciclado, a dedicação, a humanização, cara. Eu fico arrepiado de pensar, de eu estar participando de um dos seus eventos e ver como vocês tratam os coletores como seres humanos. Traz essa ressocialização. Então, por favor, apresente isso para a galera. Beleza, obrigado. Boa noite a todos e todas. Uma honra estar aqui, essa mesa super potente, quanta coisa foi falada aqui já. E já pegando o gancho, eu estava até relembrando a primeira vez que eu vim aqui para Salvador, e foi justamente por estar somando com os catadores e catadoras, que foi uma coisa que o grafite me levou para isso. A gente que está pintando nas ruas, vê quem é da rua, e os catadores estão na rua, às vezes moram na rua e trabalham na rua, né? São às vezes muito mais rua que muito grafiteiro aí, que fala muito, enfim, mas eu tive esse encontro natural de estar na rua, enquanto a gente pinta ali o viaduto, se arrisca tal, ia preso tal, e eu vi que eu podia pintar o carrinho, a carroça do catador, e também ajudar, né, amplificar um pouco a voz. E isso foi me dando um combustível de querer fazer mais e mais. Isso foi há 16 anos atrás. E aí, por esse trabalho que eu comecei lá em São Paulo, me chamaram para pintar a CAEC, que é a Cooperativa dos Agentes Ecológicos de Canabrava, que é os catadores que vieram do antigo lixão, né, que fechou em 97. Todo o lixo de Salvador, todo o resíduo sólido de Salvador, até 1997 ia para o lixão de Canabrava. Quando fechou, que é positivo fechar lixões, só para vocês saberem, tem mais de 3 mil lixões ativos no Brasil e deveriam não existir. Aí se formou-se a CAEC, a Cooperbrava e tantas outras cooperativas que fazem um trabalho muito... Esse é. Alô, alô? Foi? E aí? Alô, alô? Acho que tá rolando. Alô? Tá ouvindo, né? Bom, e aí por conta disso, eu vim pintar aqui uma cooperativa, e aí eu ainda estava fazendo isso sozinho. E sozinho ninguém vai fazer nada. Você vê um festival aqui, todos os projetos que estão acontecendo. Morreu aqui, né? E aí? Alô, alô. Boa, boa. Agora sim. Tava falando alto. Bom, mas aí acho que a grande sacada foi que eu fiquei fazendo 5 anos sozinho, e ninguém faz nada sozinho, e comecei a estimular outros artistas a pintar, fizemos uma vaquinha, enfim, e aí começamos a fazer o Pinto Mais Carroça, onde não tinha só eu de artista, tinham 50 artistas, tinha um serralheiro, funileiro, massagista, médico, tudo, enfim, e os voluntários foram criando mais e mais coisas, né? Isso foi há 11 anos atrás. E aí a gente já rodou mais de 89 cidades, fazendo em 14 países. Já viemos aqui para Salvador, acho que tem muito artista aqui, alguns já participaram anos atrás, reformando, pintando as carroças, mas também as cooperativas, né? Acho que aqui a gente fez a Cooperbrava, fizemos a Caelf em Lauro de Freitas, vamos fazer uma ação em Lagoinhas aí no outro fim de semana. Enfim, acho que esse é o poder do coletivo, né? Quando a gente junta mesmo um movimento, que é isso aqui, a gente agora aqui no BTC, vamos pintar em muitos muros, comunidades, e vai impactar muito mais gente. Então, a força do coletivo, juntando com o ativismo, porque a gente tem desafios gigantes, né? O dos resíduos sólidos, o do lixo, é talvez um dos problemas mais frequentes em todas as comunidades quebradas do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Mas em todos os grandes problemas tem grandes oportunidades. E a arte tem um papel fundamental. Quando a gente fala aí de mudança climática, que na verdade é emergência climática, porque mudança parece que está mudando, está tudo bem. Fudeu, o bagulho está louco. A gente está vendo no mundo inteiro fenômenos climáticos de enchentes, as secas, está pesado, está acontecendo, é real. E só vai piorar. Essa aqui é a grande verdade. E o nosso, mesmo que agora a gente tenha consciência maior, olha aqui, num festival de grafite a gente está falando sobre isso, isso é uma baita evolução. Nas escolas a molecada, a criançada sabe mais que estão ensinando os pais em casa. Mas está indo devagar, perto de como está indo acelerado.
Então, o que eu percebi aqui é que a gente vai precisar de todas as ferramentas para a gente minimizar os impactos que já estão acontecendo das mudanças climáticas. A gente vai precisar da tecnologia, da ciência, do conhecimento, e a gente vai precisar de arte, porque a arte é uma ferramenta poderosa, né? Principalmente essa arte junto com o ativismo, porque ela consegue conectar as pessoas num outro lugar, né? Acho que o esforço que a gente faz aí com o PIB Mais Carroça, que já participou mais de 2.500 artistas, e tenho o privilégio de estar com muitos aqui que participaram. Então não é um projeto meu, é um projeto que todo mundo fez um pedacinho. 2.500 artistas, 3 mil voluntários, tudo isso para somar com milhares de catadores. Por isso que aqui em Salvador, por causa de uma luta histórica somada os artistas, pressionando na mídia e tal, esse ano teve pagamento de serviços para catadores no Carnaval. Isso vem de um ativismo que rolou em 3 cidades antes da pandemia, a primeira contratação a nível nacional dos patrocinadores do Carnaval. E daqui não volta mais. Então, acho que esse é um resultado que a gente vê real, né, de aumento de renda, e que, virou um aplicativo que você pode chamar um catador mais perto de você. Enfim, vão tendo outros desdobramentos. Mas eu comecei a ficar também com vontade de fazer outras coisas, explorar outras causas, sempre ligado ao socioambiental. Então, comecei até na pesquisa aí de pigmentos, eu fui fazer um trabalho, um ativismo, fui lá sentir, né, o conhecer para preservar, o conhecer para agir. Fui lá em Brumadinho e senti a dor daquelas mães que perderam os filhos e aquilo, a própria paisagem, e usei aquele pigmento, né, a lama de Brumadinho tóxica, para fazer um prédio em homenagem a essas vítimas do maior crime socioambiental da nossa história. E aquilo deu um impacto muito grande nessa memória. Até hoje não tem um monumento ou algo desse tipo. E resgatar essa memória, enfim. E eu vi de novo o artivismo ali, a arte com o ativismo, como pode impactar. E aí não eram mais os catadores, eram os operários. Enfim, e aí isso me fez ver que precisava fazer mais coisas, e acho que um projeto que eu também queria compartilhar rapidinho para depois a gente abrir para as perguntas, né? Como é que está o tempo aí? Tá. Não quero me alongar aqui. Bom, aí a gente estava lá na pandemia ajudando o catador, renda mínima para os catadores, a gente se virando, cesta básica, aquele corre. E aí eu vi os incêndios lá no Pantanal, Cerrado, queimando o berço das águas. E eu me sentia mal, eu estava lá em casa, falei, quero ir lá apagar fogo, não estou aguentando mais ficar em casa. E aí comecei a estudar a coisa do fogo, que é uma coisa cíclica, que é natural, que vem do raio, mas na verdade é causado pelos humanos, que estamos aí desmatando, queimando tudo. E eu decidi fazer alguma coisa, e na minha cabeça eu falei, vou até a Amazônia, entrar na queimada e vou pegar o carvão e vou fazer tinta, que é como os primeiros pigmentos foram feitos, né? O primeiro pigmento a ser usado na pintura rupestre é a terra, há mais de 20 mil anos atrás, e o carvão. Aí usavam aglutinantes, sangue, clara de ovo, enfim, para fazer esses pigmentos. Então, não estou inventando nada, vamos usar o pigmento que a gente usou por mais tempo na história do ser humano, que é o carvão. E aí fui nessa busca de tentar levantar recurso, uma ideia de sair lá de São Paulo e ir até 4 biomas, Amazônia, Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica, atrás desse fogo, dessas cinzas, e rolou. Foi a coisa mais doida acho que eu fiz na vida, mais arriscada, invadir fazenda para entrar lá, pegar as cinzas. E aí eu conheci um Brasil por dentro, assim, de você ver nas estradas, o agronegócio, a destruição no Cerrado, na Amazônia, é muito triste, assim, né? E aí voltei com esse pigmento para fazer um mural. Aí fiz um mural em homenagem aos brigadistas, que assim como as catadoras e os catadores, que são super-heróis porque estão salvando o planeta todo dia, os brigadistas também, cara, eles se arriscam a vida para apagar um incêndio criminoso, que ele vai apagar, vai se arriscar, no dia seguinte eles vão botar fogo de novo. Então, cara, brigadistas, as e os brigadistas são muito brabos, e o povo brasileiro não conhece eles,
Então eu fiz uma releitura lá do Lavrador de Café de Portinari, colocando o brigadista trabalhador ao centro. Também, essa vez, deu uma repercussão muito legal e junto com a copy da conferência, era um momento assim, acabou tendo uma projeção internacional. E aí eu fiquei com aquela cinza e falei, mas vou fazer isso sozinho de novo? Aí eu resolvi abrir e comecei a distribuir essas cinzas. Tem alguns artistas que talvez receberam, não sei, quem ia pedindo, a gente ia dando cinza. E a gente fez uma grande exposição com mais de 200 obras de artistas de 11 estados, usando as cinzas, que é a floresta em pó, o que sobrou, para pedir a floresta em pé. E todo o recurso foi doado para a Rede Nacional de Brigadas Voluntárias, que está sendo criada, ou seja, é uma coisa muito engatinhando ainda. E aí a gente viu o poder de tantos artistas fazendo obras potentes e com uma coisa que talvez é o pigmento mais abundante no período de seca, porque são milhares e milhares de hectares que vira pó de um dia para a noite. Um dia você vê a floresta em pé, do outro dia ela está em pó, né? E, enfim, e aí hoje eu estou mais nessa pesquisa de tentar estudar outros pigmentos, tanto que eu tive aí, meu último trabalho, o desafio foi pintar a representação do Ari Uruauau, que foi assassinado em Rondônia. E lembrando, o Brasil é o país mais letal da década para defensores do meio ambiente, indígenas, ativistas, ambientalistas, principalmente no norte, né, em lugares onde às vezes não existe a lei, né? A lei, enfim. Então o Brasil é o que mais mata ativistas indígenas no mundo inteiro, né, na última década. E a gente parece que está confortável com isso, né? Claro, temos que se mexer, cada vez está se falando mais. E aí eu tive esse desafio de pintar o Ari, e quem conhece um pouco o meu trabalho, eu não faço, na verdade, retratos, pintura, então foi um desafio. E aí eu resolvi estudar a própria história, como você estava falando aqui do território, porque São Paulo também é terra indígena. Os rios foram todos soterrados vivos. E a história que eu aprendi, que é a história europeia, que vai ali nos livros e tal, é que foi uma coisa meio paz e amor. Chegou ali, foi descoberto, né, invasão, na verdade, e que os indígenas falaram: oh, que legal, venham aí, a terra toda de vocês. E eles contam, porque teve o Tibiriçá, que foi um indígena, que foi ali meio cooptado e que ele representaria tudo. Mas aí eu fui pegar historiadores, entender que, na verdade, ali, onde é o Marco Zero, que nasce a cidade de São Paulo, foram rios de sangue. E ninguém sabe essa história. Eu nasci lá, eu estudo, tive privilégio, estudei, e eu não sabia disso. Então eu fui lá com uma enxada no Marco Zero de São Paulo e comecei a cavar, peguei aquela terra junto com as cinzas da Amazônia para pintar a representação do Ari. E coloquei o nome de centenas de indígenas e ativistas que foram assassinados nos últimos 4 anos. E o mais legal, que na verdade eu quis ir nessa história. Então enquanto eu estava pintando o prédio, eu via grupos de turismo andando ali e apontando ali para o prédio. Eu imaginei, eles deviam falar: São Paulo tem esses grafite, né? Não deviam saber a história. Aí eu falei: quero falar com esses guias para contar a verdadeira história. Nisso que eu mergulhei, que eu fui entender a história, e a gente trouxe indígenas do Jaraguá, que é a última aldeia que tem ali próximo do centro de São Paulo, que também nunca tinham ido no Marco Zero, nunca tinham ouvido essa história. Então a gente fez esse momento de reentender a nossa história e de mostrar que São Paulo também é terra indígena. Aqui também tudo era terra indígena. Então é legal esses ativismos coletivos que vão juntando e gerando mais reflexões, tanto para quem passa lá, para quem viu no TikTok, para quem viu saiu numa imprensa. Então, trazendo assim que a gente vai precisar, para corrigir essas injustiças sociais que a gente tem aqui, do racismo estrutural, dos assassinatos, de todos os nossos problemas que a gente tem no nosso país, a gente vai precisar de todas as ferramentas e de todos. E uma das principais ferramentas é a arte. A arte com o ativismo é muito potente
E estou muito feliz de fazer parte aqui dessa história, dessa super mesa aqui com vocês. Obrigado. Incrível, né, gente? Vocês artistas que estão aqui participando, olha o poder que vocês têm na mão, gente. Saiba praticar isso de uma forma que a gente possa mudar essa história. Assim a gente vai conseguir progredir e deixar um legado. Grandes pessoas que tem aqui, cada um com a sua história, deixando um pouco mais desse... Eu acho que conselho ajuda, mas o bom exemplo arrasta. Então eu acredito muito nisso. Bom, a nossa queridíssima Ananda está aqui. Ananda? Sim. Perfeito. Ela está aqui recebendo as perguntas, então se vocês quiserem fazer alguma pergunta para algum dos participantes, fiquem à vontade, o microfone vai estar aberto, se vocês quiserem falar, uma intervenção, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Internet ok aí? Eu acho importante essa oportunidade de poder trocar, porque são grandes nomes, né, da arte, do ativismo, né, para que você possa ter um pouco mais de conhecimento. Às vezes a gente acha que são temas que não se ligam, mas a gente acabou de provar como uma coisa está ligada à outra, e essa importância de como você usa a sua arte, né? Qual a forma que você quer usar a arte para você fazer alguma coisa diferente, né? E até nós estávamos conversando até, né, sobre o hip hop, né, como que a gente pode mudar essa história, muita coisa que a gente não conhecia, e uma forma de fazer essa diferença. Então acho que é uma oportunidade única. Alguém quer falar alguma coisa? Ok. Pode vir, vem. Compartilha com a gente, por favor. Sim. Isso. Fala aqui, ó. Boa noite a todas, a todos, a todes. Tá passando aí? Quer usar isso aqui, ó? Usa isso aqui, ó. Desculpa, amiga, pronunciar seu nome errado. Então, o que eu vou falar aqui não tem a ver com a temática discutida, né, nessa mesa maravilhosa. Agradecer as convidadas e os convidados aqui presentes. Eu quero agradecer essa mulher, porque ela tem uma contribuição muito importante na cena do grafite soteropolitano, assim como a Roca Alencar também, que é uma pesquisadora maravilhosa. Em 2015, a Uira Tini, ela ministrou um curso muito importante aqui, que foi um curso sobre feminismo e grafite. E esse curso ele foi um divisor de águas e contribuiu muito para a cena. Por quê? Depois desse curso, surgiu diversas mulheres, eu sou uma dessas mulheres, fazendo grafite na cidade de Salvador. Então, ela levou para esse curso a Cista Cátia, a Mônica. Eu tive a oportunidade de conhecer essas mulheres que eu não conhecia e pintava aqui na cidade de Salvador. Anteriormente, eu só conhecia homens, não me sentia muito à vontade para pegar no spray, para pintar. E esse curso que ela ministrou, com mais de 10 aulas, foi um curso muito importante, um divisor de águas para a cena. O aumento significativo de mulheres na cena do grafite soteropolitano depois desse curso foi gigante. E é isso, amiga. Parabéns. Viu? E é importante lembrar, né? É importante ressaltar isso, né? Que muita gente não sabe dessa contribuição super importante que ela tem para a cena do grafite soteropolitano. Obrigada. Imagina, a gente que agradece. Olha o bom exemplo arrastando aí, que da hora. É muito importante isso, né? Muito louco. Tem perguntas? Temos perguntas? Quer fazer uma pergunta? Quer falar? Pode ser. Então, eu estou começando agora no meio da arte de parede. Eu tenho uma dúvida que, sabe quando você compra aquelas tintas que não é tinta de spray? É tipo aquela latinha de tinta normal de pintar casa, sabe? E uma vez eu fui fazer um trabalho, e aí eu ouvi o conselho de um cara que está acostumado a pintar, mas é pintar parede normal, tipo tudo de uma cor só. E ele diluía aquilo ali. E eu fui inventar de diluir, o negócio começou a pingar pra caramba. E aí eu comecei a usar sem diluir. Só que eu senti que tipo, no pincel o negócio não vai, não ia bem, assim, não fluía bem. E às vezes ficava uma camada sobre camada.
Quando vocês usam aquela tinta, vocês diluem um pouco ou não? Quer falar um pouco? Quer começar? Começa você. Cara dele. Não falta o professor aqui para dar aula. É isso que é da hora. Eu acho que, dependendo de marca, você tem que encontrar o equilíbrio e o efeito que você quer. Então, você pode querer trabalhar a transparência. Por exemplo, a tinta que eu fiz com as cinzas... quanto mais grossa, mais ela vai cobrir. Mas você vai gastar mais. É um equilíbrio. Acho que você tem que sentir na hora, fazer o teste, mas não tem muito segredo. Mas eu acho que vale é explorar a transparência, misturar, experimentar, acho que é a resposta. Geralmente, essas tintas acrílicas variam muito de marca para marca. O indicado seria diluir em torno de 20% de água e o restante só que 20% da lata inteira. Só que, como o Mundano falou, você vai diluindo aos poucos para você ver como que vai dando a fluidez ali na hora de você pintar. Porque se você deixar a tinta muito grossa, ela pode não cobrir pequenos espaços e tipo assim, o rolinho... Isso, ela fica muito grossa e não fica fluida para você. Apesar de que você tenha que fazer mais coberturas e mais camadas, ela mais fluida facilita muito o seu trabalho. E depende muito da parede, da porosidade da parede também. Ok? Alguém quer falar? Vocês querem falar? De boa? Tranquilo? Tem que escrever. Escreve aqui com ela, fala com ela aqui, ó. Vem. Tá. Bom, pessoal, a pergunta do nosso queridíssimo Vidal é justamente se a forma com que o Mundano fazia os pigmentos naturais, se ele havia uma resistência. Se era só para o momento para fazer um impacto ou se era uma coisa para ficar permanente. É isso? Bom, acho que, de novo, olhando para as pinturas das cavernas, o importante também é o que sofre. As cavernas, o carvão, o sangue e a terra duraram porque ela está protegido da chuva e do sol. Quando a gente está exposto fora, justamente, até mesmo spray, se esse painel aqui tivesse lá fora, o sol ele ia desbotar muito mais rápido. Então, como a gente faz pintar um prédio é um esforço de recursos, tudo, a ideia é que ele dure ao máximo. Então foi aí que, depois de ter feito o primeiro, que eu usei uma base acrílica com a lama tóxica lá, e fiz vários tons, eu passei o verniz para quê? Para durar mais, eu não tinha tanta essa certeza. E aí foi no verniz, à base de água, fosco, que eu encontrei o aglutinante que eu queria, porque você pode usar cola, pode usar várias soluções, né? Mas aí eu vi, se o verniz é o que faz durar mais, eu comecei a usar o próprio verniz como esse aglutinante. Então, eu ponho um pouco da cinza, água e aglutinante e vou fazendo os tons. E na verdade, eu estou o tempo todo invernizando, mesmo que diluído. E no final, eu invernizei de novo. Então, eu fiz isso para ter o máximo de durabilidade. Já tem alguns de 3, 4 anos, 1 ano, e eles estão bem igual com a tinta normal, assim. Mas não tem muito um teste, eu estou no... Mas eu pensei em fazer um sem o aglutinante e ele ia começar a escorrer e sumir, que é também um efeito interessante, mas não era o que eu estava procurando. Acho que tinha mais pergunta ali. Tem mais perguntas? Não, obrigado, viu, Mundano? Acho que eu também era uma curiosidade minha também, né? O cara é um químico, né, velho? É um alquimista, né? Um alquimista. Cadê a pergunta, gente? Tem a pergunta aí? O caderninho está aí. Se vocês puderem vir ao microfone, gente, o microfone é aberto para vocês. Vocês podem ficar à vontade, tá? Quer vir no microfone, amiga? Não quer vir? Não.
Você consegue ler a pergunta aí? Pega o microfone e lê a pergunta pra gente aqui, ó, por favor. Que nossos amigos da gravação aqui. Oi. Por favor. Oi, boa noite, gente. Eu vou fazer a pergunta de Blue, que ela anotou aqui. Qual o descarte correto das latas? Quer começar por quem? Mudando, de lá pra cá? Na verdade, aerosol, a latinha de spray, primeiro assim, tudo que não é monomaterial tem difícil reciclabilidade. Então a latinha de alumínio é bom porque é só alumínio. Quando você começa a ter qualquer coisa que tem plástico, metal, compostos, fica mais difícil. Então o mundo ideal, essas latas de alumínio de spray, ela tem que ir numa máquina, ser despressurizada, tirar o lacre, e aí ela sendo de aço, ela vai ser reciclada. Mas você pode encaminhar, se você tiver o privilégio de ter coleta seletiva, que passa da prefeitura uma vez por semana, você pode entregar. Se não, você pode doar para um catador que pegue todos os tipos de materiais, ele vai vender como ferro, e às vezes eles vão botar num forno, explode, mas recicla, enfim. Mas, gente, o ideal é que a gente tivesse realmente latinhas retornáveis, assim, que você só enchesse a tinta, porque a válvula, e por isso que é caro tinta, né? Então a gente precisa soluções retornáveis, porque senão você acaba gerando resíduo. Mas não tem erro, acho que é encaminhar para reciclagem normal, vai como ferro, vai como aço. Eu acho que como a gente não tem como não utilizar, você encaminhar é mais uma redução de danos, né? Você evitar ao menos. Imaginei isso, Lê para nós. Debs, Vem aqui, tem que falar aqui para gravar. Venha, você sabe falar em público. Não, não dá, não sai na gravação. Pra sair no vídeo aqui, tem que sair na gravação. Show, top. Eu posso começar, inclusive, com essa resposta? Eu peço licença com toda a liberdade aí para vocês aí. Tá? É o seguinte, resumindo a pergunta do nosso amigo,
ele procura uma solução para que nós artistas tenhamos uma oportunidade de fazer um descarte correto dos materiais que a gente usa nos nossos trabalhos. Certo, amigo? É isso, mais ou menos isso, né? De que forma... Oi? E a limpeza do material antes do descarte, é isso? Show, legal. É uma forma de como a gente pode fazer, né? A gente cai muito nesse embate, né, Mundano? Você que é um cara que eu vi muito no seu projeto lá, eu participei, e eu aprendi muita coisa lá, cara. Eu aprendi a forma como as pessoas fazem essa separação, né? E uma das coisas que eu percebi é justamente isso. Por exemplo, como é que eu posso lavar um rolo sujo de tinta sem poluir o rio? Né? Como que eu posso descartar isso? Quais são as técnicas que eu posso utilizar? A gente ainda sente um pouco de dificuldade para entender um pouco desse processo para que isso não possa ser tão agressivo, né? Então, por exemplo, eu evito jogar muita coisa. Todo lugar que eu vou pintar, principalmente nas comunidades que eu tenho ido, a gente tem ido primeiro fazer um processo de limpeza. Né? A gente limpa, né, conscientiza o pessoal, porque eu aprendi que revitalizar não é só tirar o lixo, mas é tirar o lixo e manter o local sempre limpo, né? Então, um dos processos que eu entendi ao longo desses anos trabalhando com isso é percebendo que a forma como você vai descartar é mais para reduzir os danos mesmo do que propriamente dito para uma reciclagem, né? Porque, por exemplo, o rolo que ele gasta, da forma que ele gasta, ele não tem retorno, né? Ele não tem como reutilizá-lo, por exemplo. Acabou a espuma do rolo. O que a gente faz com aquilo? Tem o metal. Você separa o metal, o plástico que tem no cabo do rolo, do metal que segura o rolo, tem tudo isso, né? E a forma como você entrega para o catador, né? Então, eu penso sempre nisso, né? Como que eu posso limpar? Então, eu primeiro penso em revitalizar. Eu primeiro manter aquele local limpo. Sempre que termina, até brinco com os meus alunos, né? Poxa, já pensou, você vai tirar uma foto bacana, você vai empurrar o lixo para o lado para tirar foto? Poxa, você já está ali, limpa aquele lugar, cara. Você, quando vai para a tua casa, você deixa o lixo no chão da sua casa? Você termina de comer, você joga, como que você descarta o lixo? Pô, não é na pia que você descarta. Então, você entender um pouco desses processos, né? Então, acho que é uma questão mais educacional de como a gente pode reinventar ou, de repente, entender esses processos para que possa desenvolver melhor isso. Eu até ia perguntar, eu tenho uma pergunta em relação a isso, para vocês que estão lá na praia, que é um lugar pequeno, um vilarejo pequeno, como é que vocês trabalham em cima disso? Porque eu imagino que a coleta de lixo tem que ser muito bem organizada. Aí eu queria saber de você como é que você organiza isso lá. É uma guerra, uma luta, né? É uma luta diária. Mesmo quando está tendo evento, sempre, né? Quando eu cheguei, começamos ali o primeiro processo, não existia, na verdade, nem coleta de lixo regular. Olha só. Então se criaram vários lixões nos terrenos baldios e ali tinha todo tipo de descarte. Com o tempo a gente começou a brigar e usar o que a gente tinha mesmo de fala e briga para resolver isso. A gestão conseguiu normalizar a coleta de lixo. Mas coleta de lixo que você pode reciclar não existe. Lá não existe nenhum espaço para receber lixo. O que a gente faz, o que a gente tem feito, por exemplo, como festival, a gente tenta encontrar empresas que derretem mesmo. Aí a gente está do lado lá de um grande porto também, e que eles também podem receber, porque como empresa eles chegam a comprar, na verdade eles compram reciclado para derreter na usina também e tal. Mas é muito, muito difícil, porque você tem que ter um volume para eles poderem também ter o interesse de buscar, você precisa ter todo um jogo ali, cara, que é muito, muito, muito difícil. Então, lá é uma situação extremamente complexa e delicada. Falei com o Mundano hoje, falei, cara, puxa vida, cara, aproveitar que estamos aqui juntos, preciso de uma luz, exatamente para tentar resolver isso. Porque a gente, eu como pessoa física, né, como artista e tal, cara, eu não tenho condições, verba, dinheiro para criar essa estrutura. Mas o poder público tem, né? E aí é importante que tenha essa consciência também da parte deles. Agora a Wanda apontou aqui, e aí eu quero o comentário dela, achei massa. Olha ali um rolo que foi reaproveitado,
Então, assim, o artista também, ele entra nessa hora, o ativismo, né? Ele desenvolver também estratégias. Tem artista que não eu não tenho habilidade com escultura, mas existem artistas que trabalham com ferro, com todo tipo de coisa. Cansei de ver por aí estrutura feita de lata de spray. Então, meu brother, juntei aqui, tenho 100 latas. E muitas vezes o cara não é grafiteiro, é um artista plástico, um artista de rua, um artesão. Então você tem que começar a buscar esse tipo de coisa. Infelizmente é muito pequeno, um impacto muito pequeno dentro do que deveria ser, mas pelo menos uma iniciativa que, né, que é o que a gente pode fazer. Da hora. Por favor. Em questão de festival, eu acho que quando a gente organiza algo, a gente tem que pensar também que tem pessoas e também para onde que a gente está levando essas pessoas. Aqui no Baía de Todas as Cores, a gente sempre pensou, não temos pensamento de colonizador. O colonizador veio para o nosso país, matou, destruiu e foi embora. Quando a gente chega no território, pinta, bebe, joga o lixo e vai embora, a gente está fazendo a mesma coisa que os portugueses, os espanhóis fizeram com o nosso país, pensamento de colonizador. Eu, particularmente, chamo a atenção. Quem me conhece sabe que eu grito, eu falo, passa vergonha. Mas é isso, a gente respeitar. O BTC, sempre quando a gente chegou em qualquer território, a gente sempre faz uma palestra de alguém desse território para os artistas, para eles entenderem onde eles estão pisando, qual o respeito que eles estão tendo. Né? Amanhã a gente vai fazer um mutirão aqui do Solar. O Júlio já deu papo reto no áudio, falando o respeito quando entrar na comunidade, não jogar lixo, se pintar alguma coisa, primeiro perguntar se pode. Você respeitar a comunidade. Eu cheguei lá, falou, o cara, afasta o lixo para o lado. Não, se eu estou pintando, eu tenho um lixo, junte, sabe? Você está trabalhando em coletivo. Você não é colonizador, a gente foi os colonizados, a gente não pode reproduzir isso. Então, acho que quando a gente faz um evento, é importante a gente colocar. E no BTC não é sobre só a questão do território. Quem fica no alojamento, a gente deixa bem claro que a gente é contra racismo, contra fascismo, contra sexismo, sabe? Contra qualquer tipo de preconceito, porque essa é a base do hip-hop. O hip-hop fala sobre unidade. Então, quando a gente está fazendo grafite, quando a gente entra dentro de um território, quem organiza precisa ter essa consciência, passar para os seus artistas, e os seus artistas também entender, né? É pedir benção para entrar, é pedir licença para entrar em qualquer território. É uma questão de respeito. Então, assim, o BTC sempre teve esse respeito, ele sempre conversou antes com os artistas para chegar em qualquer território, ter esse respeito. Acho que todo festival é ter essa consciência. Chamei alguém para minha casa, chamei alguém para o meu território, a regra é essa. Não joga lixo, não fuma sua maconha, não beba sua cerveja, porque você está respeitando aquele território para poder aquele evento, aquele projeto acontecer de novo naquele mesmo território. E acho que tem mais uma pergunta, não sou nem mediadora. Mas... Quer ler? É a última pergunta. Destinada à Wanda, né? Mais ou menos para te perguntar como foi essa experiência na COP27 no Egito. Se houve luta, se houve protestos, se você falou algumas coisas, como foi essa experiência? Oi. Foi a minha primeira participação na conferência e foi uma experiência importante no sentido de representar a sociedade civil. Eu era a segunda, assim, foram duas mulheres indígenas do meu estado, foi eu e a Samela Sateré, que é uma outra ativista indígena importante do nosso país. Qual é a importância que eu vejo de estarmos numa conferência? É justamente essa pressão da sociedade civil, de estar ali naquele lugar. Porque a gente participa de vários painéis, eu fiquei 14 dias, e a primeira semana eu tinha uma agenda em mesas importantes com várias organizações não governamentais para pautar a questão do meu estado, dos povos indígenas a nível de Brasil, trazer conjuntura de várias pautas, por exemplo, como
a questão da educação das crianças, o acesso à educação, o acesso ao território, falar dessa questão das injustiças, do racismo institucional que a gente, por exemplo, a gente sai do nosso estado para tentar um diálogo com os representantes políticos do nosso estado e do nosso país na Conferência do Clima. Isso, para mim, é uma palhaçada, assim, porque eles não nos recebem nos nossos estados para ter uma agenda com um deputado, com os secretários de meio ambiente. A gente não consegue, então a gente tem que estar na conferência. Eu não quis falar com nenhum deles lá, por conta disso, mas, assim, a importância de estarmos lá é essa pressão da sociedade civil. E o intercâmbio que acontece com outros povos do mundo inteiro. Isso é um ponto importante, porque essas trocas de experiência, de saber que o que aquele jovem, o que aquela mulher está fazendo no seu território, como eu falei inicialmente, porque somos nós que somos os mais impactados, que criamos ferramentas de enfrentamento. Então, essa troca me faz perceber que nós não estamos sozinhos, que tem muita gente lutando para que esse planeta continue existindo, para que os mares continuem existindo, para que, sabe, as suas florestas em seus países e nos seus territórios continuem existindo. Então, existe uma potência de pessoas no mundo, de jovens, de mulheres, que têm hoje se colocado à frente dessas lutas climáticas, que trazem efetivamente resultado. Mas uma coisa eu aprendi também lá, que existem 3 poderes, né, gente? O Estado, a sociedade civil e as empresas privadas. A organização civil que tem esse diálogo previamente com esses 2 poderes, você consegue ir para uma conferência, porque lá as empresas do mundo mais potente, elas estão ali querendo apoiar projetos para essas mudanças. Então, se você sai organizado do seu estado, do seu território, com projetos, por exemplo, os projetos sociais ali no papel, você consegue dialogar, porque é muito democrático. Você encontra com embaixadores, você encontra com rainhas, você encontra com vários ministros de vários países que querem apoiar iniciativas para a mitigação das mudanças climáticas, e o seu projeto pode ser uma potência para ser apresentado ali, mesmo sem esse diálogo com o governo do seu país. Então, isso é muito possível. Então, é importante que a sociedade civil vá para lá com esses alinhamentos, com projetos que você já desenvolve muito claro para estar nas mesas, né, para propor ali também. Mas é um espaço importante. Eu penso que a juventude negra, a juventude indígena, as mulheres, LGBTs precisam estar nisso. E a gente precisa formar nossos jovens nessa discussão de mudanças climáticas ou de emergências climáticas, né? Entender essa linguagem que se usa lá, mas dizer... Porque a linguagem que eles usam lá também não contempla muito a nossa realidade. A gente adaptar essa linguagem técnica, que a gente nem se enxerga, às vezes, impactado, para a nossa realidade, por exemplo. Quando se fala de injustiças ambientais, você está falando de não ter acesso à água, de não ter acesso ao território, de não ter acesso à educação, sabe? De não ter saneamento. Então, a gente entender isso como esses problemas sociais que a gente enfrenta, que eles estão tratando como mudanças climáticas, como as emergências climáticas, como justiça ambiental. Na verdade, a gente vive essas injustiças, né? E o que se propõe é alcançar essas justiças. Então, é importante formar nossos jovens dentro dessas pautas importantes. E, para mim, foi uma experiência enriquecedora. A questão linguística é uma grande barreira, sobretudo para quem fala somente português, porque o português não é uma língua oficial da conferência. Então, é o espanhol, ou você entende minimamente espanhol ou inglês, ou você não consegue entender o que está sendo dito ali também, né? E você não consegue falar. Se você não fala inglês, não fala espanhol, essa comunicação fica muito prejudicada. Então, também é uma coisa importante que eu passei lá vários desafios, viajei sozinha, a equipe que me acompanhou foi depois, então eu passei vários perrengues, mas de muito aprendizado.
Acho que é um pouco disso que eu posso compartilhar nesse momento, para não ser longo. Obrigado, gente. É isso. Difícil, né? Difícil, né? Quando a gente quer fazer o certo, quer fazer o bem, né? É tanta barreira, né? Encerrou? Gente, eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de mediar uma mesa tão importante quanto essa. Eu acho que mais um dia de aprendizado. Eu acho que eu estou muito emocionado de verdade para eu ter tido essa oportunidade de entender pessoas tão incríveis, como eu falei no começo da nossa conversa. E eu espero que todos que participaram aqui possam levar para casa um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de conscientização, né? Que a gente possa entender o processo que, como o Mundano disse, que é mais emergencial, né, do que mudança, da gente fazer diferente. Muitos bons exemplos aqui mostram o quanto pode ser arrastado para outros lugares, né? Sementes são plantadas para que possam brotar e gerar grandes frutos. E eu acredito que vocês são grandes frutos, né? Uma mesa como essa aqui não tem adubo melhor do que isso, né? Então, queria muito agradecer a mesa, queria muito agradecer a todos que participaram. Eu vou dar a palavra agora para a nossa queridíssima Winnie, porque senão ela fica brava, para vocês conhecerem um pouco mais como vai ser o cronograma do PTC. Tá bom, gente? Muito obrigado mesmo, valeu mesmo. Obrigada a todas e a todos que ficaram até o final da mesa. Primeiro, quero falar que o BTC é uma realização do coletivo Vai Faz, que é formado por artistas, comunicadores, produtores, estudiosos do tema, da Prefeitura de Salvador, através da Fundação Gregório de Matos e da Trevo Produções. Essa edição conta com os seguintes apoiadores: Baston, Salvador Shopping, Sertão Filmes, Salvador Street Art, Grafite 071, Avante Grafite, Casa de Hip Hop Bahia, Internacional Travessias, Ecotec, Musas, MAM, TVE, Rádio Educadora FM, a Rádio FM, o Pelô da Bahia e da Secretaria Cultural do Estado da Bahia. Um agradecimento especial para a Fundação Gregório de Matos e para o MAM, tá? E todos vocês que tiveram estar presente. Muito obrigada. Amanhã a gente tem um mutirão de grafite aqui no MAM. Sábado e domingo tem a pintura oficial no Ferry Boat. E à noite a gente tem um BTC Fest, que vai ter Fúria Consciente, Sista Kátia, Roça Saúde e o Ravi Lobo. Então, convido a todos e a todas a estar presente, tá bom? Durante amanhã. E amanhã também tem várias surpresas vai ter DJ, né, Galvão? Aí, então, venham prestigiar. O horário começa... O mutirão começa que hora? 9 horas. 9 horas da manhã, tá? Lindos e bonitos. O festival, né, o BTC Fest vai ser na Quincas Berro d'Água, na Casa do Hip Hop, começa às 19 horas. Então vão todos lindos e bonitos, hein? É isso, obrigada. Aqui o Zogan aqui, vou finalizar.